E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, vamos aprofundar aqui agora na história da filosofia moderna. Vamos entender a filosofia moderna como um todo, né? Como eu sempre falo, eu até já falei para muitos de vocês em sala de aula, em outras oportunidades, né? Quando a gente pensa em filosofia antiga, a gente tem datado lá os grandes pensadores, né? Começa em Tales e vai até a filosofia helenística, até Aristóteles e um pouco depois de Aristóteles. Quando a gente pensa em filosofia medieval, a gente tem dois grandes expoentes, né? Que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. A gente pode falar de Santo Anselmo, pode falar do Guilherme de Ockham, mas assim, o que realmente cai em vestibular são esses dois. Agora, quando a gente fala de filosofia moderna, a gente tem uma porrada de autores e esses autores caem muito em vestibular. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que eu sigo um método que é o mais didaticamente possível, o mais didaticamente acessível de você entender esse período da filosofia moderna. Porque aqui você não tem três autores principais, como era na filosofia antiga, Sócrates, Platão e Aristóteles, e o resto meio que vai zigue-zagueando em torno deles. Não, aqui você tem uma porrada de autores, né? Você tem Francis Bacon, Descartes, você tem Hume, você tem Kant, você tem Hegel, você tem Schopenhauer, que ainda é filosofia moderna, vamos dizer assim, você tem dentro da política o Hobbes, você tem Maquiavel, você tem, ou seja, tem muito mais autores que caem na sua prova de vestibular. E assim, o mais interessante que a gente faça aqui é que a gente divida a história da filosofia moderna em dois grandes segmentos, a epistemologia e a política. Muitas vezes o professor começa agora a aula falando de Maquiavel e começa a entrar em política. Só que é mais interessante começar com epistemologia. Epistemologia é teoria do conhecimento. Quando a gente começa estudando teoria do conhecimento, na prática a gente vai entender o que esses caras vão usar depois, John Locke, por exemplo, vai usar para fundamentar a teoria política dele. Eu não sei se está ficando claro aqui. Eu estou justificando para vocês que a gente vai dividir a filosofia moderna em dois mini cursos. Um primeiro mini curso de epistemologia moderna. Eu já vou explicar, né, retomar o que é epistemologia ou teoria do conhecimento, e depois um mini curso de filosofia política contratualista, onde a gente vai aí sim de Maquiavel até Kant, talvez um pouquinho de Hegel, tá? Então a gente pega esses dois caminhos aí. Primeiro a gente vai com a epistemologia moderna, mostrando a teoria do conhecimento na filosofia moderna. A gente vai começar hoje com René Descartes, depois vamos para os empiristas, né? Francis Bacon, John Locke, Hume, passar por Berkeley, Kant, o criticismo, e depois a gente volta para filosofia política, Maquiavel, Hobbes, Rousseau, John Locke, beleza? Então assim, na prática, e termina a filosofia moderna com Kant, beleza? Assim fica mais fácil e a gente aprofunda o que mais cai no Enem. A aula de hoje, o que começa na aula de hoje, que é um mini curso de epistemologia moderna, né, é o que mais cai no Enem, tá? Eu já adianto para vocês, é o que mais cai no Enem. Se eu for pegar em questão de número de questões, de longe, epistemologia é a área que mais cai e epistemologia moderna é a área que mais cai. O Descartes conseguiu a façanha em 2016, eu acho, de ter duas questões seguidas sobre epistemologia cartesiana na mesma prova no mesmo ano, né? Então, duas questões do mesmo autor na mesma prova no mesmo ano. Então, assim, Descartes é um dos autores que mais cai no Enem, é o que mais cai, se eu não me engano, né? A gente teve uma tradição de Maquiavel, uma época, né? Porque Maquiavel foi um dos primeiros autores a cair no Enem, em 2009 começou a cair, aí caiu muito Maquiavel, mas se a gente for pegar uma questão de frequência, em número de questões, Maquiavel é o que mais já caiu no Enem. Mas se a gente for pegar nos últimos 3, 4 anos, em número de frequência, a gente continua epistemologia sendo a área da filosofia que mais cai no Enem. Isso é para dizer para vocês que essa aula aqui é importante, não é importante, é muito importante, e é uma aula muito legal, tá? Das mais legais que eu posso trazer para você aí. A gente vai falar de epistemologia moderna, então eu vou direto ao assunto, Você tem que prestar atenção no começo dessa aula, você que não estava atento aí na nossa última aula, você tem que estar atento a esse comecinho da aula, que eu vou passar bem rápido, porque se você não entender o paradigma da epistemologia moderna, você não vai entender o resto da aula, então preste atenção aí, tá bom? Então vamos lá.
primeira coisa que a gente tem que entender é essas duas palavras. Vamos lá, uma revisão, uma retomada simples, porque epistemologia não foi criado, né, na filosofia moderna. A gente pode falar de epistemologia platônica, epistemologia aristotélica, epistemologia grega, mas a gente pode falar de epistemologia moderna, que é o que a gente vai focar agora, beleza? Então, primeiro, moderna é o período da filosofia. Você sabe aí, quando a gente fala de moderna, a gente está falando de um período da filosofia que começa aí no século XV, século XIII, século XIV, por aí, tá? Se a gente pegar Francis Bacon um pouquinho antes, se a gente pegar Descartes um pouquinho depois, então a gente pega com esses autores, começa a se pensar em epistemologia moderna e vai até o século XVIII, praticamente, século XIX, a gente ainda tá na epistemologia moderna. Então é um período muito grande. Detalhe, estudar esse período da história da filosofia é bem diferente de estudar filosofia antiga. Por quê? Primeiro, porque esse período ele formou o que nós somos hoje. Então, olhar para a epistemologia moderna é sim olhar para o próprio umbigo. É o ser humano, é nós olhando para aquilo que nos fundamentou. Filosofia medieval fundamentou muito do que são as nossas universidades. Eu falei nas nossas aulas. Eu posso falar que a filosofia antiga trouxe o berço do pensamento ocidental, cidadania, democracia, tudo. Mas como a gente pensa hoje, a maneira com que a gente organiza as coisas hoje, isso nasceu na filosofia moderna. Então é bem importante a filosofia moderna. Não vou falar tanto de contexto, eu vou deixar isso mais para a aula de Maquiavel. Aí eu vou falar sobre feudalismo, mercantilismo, como foi passando para chegar em Maquiavel e tal. Eu vou deixar mais esse contexto histórico para nossa aulinha de filosofia política. Aqui a gente vai direto à questão, beleza? Então, epistemologia moderna, período da filosofia. Epistemologia é a área da filosofia. Vamos aqui, ó. É a área da filosofia. É a área da filosofia que estuda a teoria do conhecimento, tá? Então, a epistemologia vem de episteme em grego, que significa conhecimento, né? Platão que vai dividir doxa, opinião, e episteme, conhecimento, né? Ciência. Epistemologia é o estudo da filosofia sobre o que é conhecer. Sim, cara, preste atenção, filosofia é uma área tão fantástica que existe dentro da ciência filosofia, dentro do estudo da filosofia, existe uma área só para estudar o que é conhecer. Dentro da área do conhecimento da filosofia, existe uma disciplina para entender o que é o próprio conhecimento e como a gente conhece as coisas, tá? Então, basicamente isso que é epistemologia, você pode chamar epistemologia, pode chamar de teoria do conhecimento, ou na antiguidade se chamava gnosiologia. Tem gente que divide, fala que gnosiologia, gnose significa conhecimento, é um pouco diferente de epistemologia, são umas questões técnicas, tá? Na prática, todas essas áreas aqui, ó, gnosiologia, teoria do conhecimento, epistemologia, é meio que a mesma coisa. Estão estudando aí o que é o conhecimento, tá? O que é o conhecimento? Como que eu sei que eu conheço alguma coisa? É um ramo da filosofia que trata das etapas e limites do conhecimento humano, especialmente na relação que se estabelece entre sujeito e objeto. Isso aqui é bem filosofia moderna, tá? Na filosofia antiga é um pouco diferente o paradigma, mas vocês vão ver que o paradigma, nossa visão agora aqui, ela vai toda partir sobre essa relação sujeito-objeto. Como que eu sei que eu conheço alguma coisa? Como que eu sei que eu te conheço? Né? Como que eu sei que eu te conheço? Como que eu posso falar, sim, eu te conheço? O que isso quer dizer? Como que eu posso dizer, cara, eu sei o que é o amor, eu conheço o que é o amor? Cara, mas o que é conhecer o que é o amor? Então, como a gente usa essa palavra conhecimento e como a gente se diz que teve acesso a isso? Como a gente se diz conhecedor de algo, tá? É uma pergunta fantástica, cara, e é uma das áreas mais loucas da filosofia. Então, a gente vai entrar em questões como o que é o conhecimento, o que nós podemos conhecer, da onde vem o conhecimento, o que é real, o que é a realidade, porque a gente pode falar, né, como eu já falei aí, ó, a realidade é aquilo que a gente partilha, a gente pode partir daí, né? Então, eu sei que algo é real quando a gente está partilhando algo, né? Quando eu digo assim, olha, um disco voador está ali no céu, alguém olha, todo mundo olha, ninguém tá vendo, eu falo, não, porque só eu consigo ver. Vamos falar, bom, esse cara tem problema, ele tá louco, ele não existe um disco voador, isso não é real, ou seja, a gente usa no senso comum a palavra realidade como aquilo que é compartilhado, mas a gente vai ver aqui que é bem mais complexo que isso, hein? A palavra realidade, no fundo, ela
ela se remete a algo muito mais complexo que isso. Então é uma das áreas mais loucas, sim, da filosofia. A gente vai tentar analisar o que é real. E isso aqui tem muito pano para manga, tá? Qual é a melhor maneira de acessar a realidade? Se eu digo que algo é real, se eu digo que o mundo é real, qual é a melhor maneira de eu acessar esse mundo? Se eu digo, sei lá, cara, que esse quadro atrás aqui, essa TV é real, então qual que é a melhor maneira de eu conhecer essa TV? Será que é tocando nela? Será que é olhando para ela e pensando sobre ela? Será que é analisando o conceito de TV? Qual é a melhor maneira de eu conhecer algo? É isso que a gente vai ver. A melhor maneira de acessar até essa realidade. Então eu sempre começo com uma questão que quem é meu aluno aí, né, vai lembrar, a gente já falou disso, né? Às vezes eu até começo uma aula aleatória com isso, que é a questão epistemológica de aonde você vive. Bom, o começo dessa aula pode até parecer uma viagem, como eu sempre digo, mas não é, porque na prática eu vou te aproximar da realidade, eu vou te localizar existencialmente. Então eu sempre pergunto, aonde você mora? Uma pena a gente não tá na dinâmica da sala de aula, né? Porque eu pergunto, aonde você mora? E a pessoa diz, eu moro em Cuiabá, eu moro no planeta Terra. Eu falo, pô, o planeta Terra é muito grande. Em Mato Grosso é muito grande. Em Cuiabá, muito grande. Eu moro em tal bairro. Não, muito grande, você não mora no bairro inteiro. Eu moro na minha casa. Não, cara, você não mora na sua casa inteira. Pô, eu moro no meu quarto? Também não, você não mora no seu quarto. Aonde eu moro? Eu moro no meu próprio corpo. É o que a gente chama de, como que é? Planeta particular, né? Mundo particular. Eu moro dentro do meu próprio corpo. Massa, é verdade, você mora, né? Tem uma música do Gilberto Gil muito boa que diz assim, ó, eu moro onde estão meus sapatos, né? Eu moro onde estão meus sapatos, exatamente, eu moro aqui. Agora, se a gente for parar realmente para analisar, qual é a parte do seu corpo que é mais longe de você? Essa pergunta parece estranha, né? Mas qual que é a parte do seu corpo que é mais longe de você? Exatamente, a parte mais longe do seu corpo, a parte do seu corpo que é mais longe de você é o seu pé. Portanto, tá acelerado aqui porque eu estou mais revendo esses conceitos aqui. Então, assim, a parte mais longe de você é o seu pé. Se a parte mais longe de você é o seu pé, aonde você vive? Exatamente, cara, você vive dentro da sua cabeça. Você está agora trancado, trancafiado dentro da sua cabeça. E seu olho não é diferente disso aqui, ó, que está na minha frente aqui, que é essa câmera. Tá? Essa câmera, ela pega as informações, né? Ela pega as informações através da luz, ela manda para dentro o processador, aí processa, e aí através disso, né, o processador tem acesso ao que está fora. Então a lente, ela é aquilo que capta a luz, manda para dentro, o processador processa, mas a câmera não tem acesso à realidade. O único acesso que a câmera tem é uma cópia que a lente dela faz da realidade. O que eu estou dizendo para você é que o seu olho faz a mesma coisa, velho. Você faz exatamente a mesma coisa. Você, na prática, como ser pensante, como ser em si, não é seu corpo. Você não é seu corpo. A gente aprendeu isso lá em Sócrates, né? Você não é seu corpo. Bom, se você não é seu corpo, lembra Sócrates? Você é a sua consciência. Beleza, você é a sua consciência. E aonde você vive? Aonde você está agora? Você está atrás dos seus olhos? Aonde que você está, cara? Dentro do seu corpo? Se você fecha seus olhos, se você fecha seu olho, se você fecha, sabe? Imagine que você perdesse os sentidos por alguns instantes, assim, ó. Você perdesse a visão, a audição, você perdesse o paladar, o olfato, todos os sentidos. Você ainda continuaria existindo, cara. Você concorda comigo? Você continuaria existindo. Se você perdesse todos os sentidos por alguns instantes, você continuaria existindo. Aonde você estaria? Professor, talvez eu nem perceberia, não teria um senso de onde eu existiria, mas acho que eu continuaria existindo dentro da minha cabeça. Exatamente. O que ia acabar é se perdendo essas portas que você tem para fora, você tá entendendo? Essas portas que você tem para fora, essas janelas que você tem para fora de você, mas na prática você continuaria sim existindo, você continuaria existindo dentro da sua cabeça. Por isso que isso aqui é uma ilustração, óbvio, né? Isso aqui é uma ilustração de que na prática a consciência está dentro da sua cabeça, trancada, trancafiada, você nunca vai sair de dentro da sua cabeça.
Aí começam as questões. Se você nunca vai sair de dentro da sua cabeça, como que você sabe que o mundo fora da sua cabeça é real? De verdade, como que você sabe que é real? Por exemplo, você está me vendo aqui, ó, né? Você está me vendo, eu estou aqui no meu estúdio aqui, na minha casa. Como que você sabe que esse estúdio realmente existe? Como você sabe que se eu não instalar o dedo aqui, ó, isso aqui é um fundo verde, isso aqui nem existe? Sabe? Como que você vai saber? Você não sabe, você não tem acesso ao estudo da minha casa, entendeu? Às vezes essa parede aqui atrás nem é essa cor meio cinza, meio azul, nada. Isso aqui é verde. Talvez, cara, nem tenha TV. Talvez tudo isso aqui nem exista, sabe? Talvez tudo nessa casa aqui é falso. Tudo que você está vendo nesse vídeo aqui é falso. Ué, cara, como que você vai saber? Você nunca esteve aqui? Você nunca realmente esteve aqui. Essa é a ideia. A mesma coisa acontece com o que você está vendo ao vivo, cara. Mas você pode dizer assim, professor, mas você existe. Você, professor Douglas, existe porque eu já vi você pessoalmente, eu já enxerguei, já tive presencialmente, né? Você estava um pouco mais magro, eu engordei 5 quilos já, 5 quilos nessa quarentena. Você estava um pouco mais magro, né, professor? Mas eu já vi você pessoalmente, você sim existe. Será? Você nunca saiu de dentro da sua cabeça. Ou seja, tudo que você teve acesso à realidade é através da sua câmera. Então, qual é a diferença desse estúdio que você nunca viu, realmente você nunca esteve nele, daquilo que você já viu ou está vendo agora? Do seu quarto, da sua cama, do seu celular, da sua TV? Qual que é a verdadeira diferença? Nenhuma, cara. Na prática, eu sei que parece loucura, mas na prática é a mesma coisa. Assim como você não sabe se esse estúdio aqui, se isso aqui existe ou se é um fundo verde, você não sabe se você tá realmente vendo alguma coisa agora na sua frente, vendo a sua mão na sua frente, ou se é uma ilusão. Porque na prática você nunca saiu de dentro da sua cabeça. Eu vou repetir, você está trancafiado dentro da sua cabeça. Você nunca saiu de dentro dela, portanto você não sabe se o que está fora realmente é real. Pode ser que a sua câmera esteja te enganando. Esse é o argumento do sonho. Descartes começa todo o percurso filosófico dele com uma ideia simples. Ele teve um sonho lúcido, ele chama de sonho sólido. Né? É um sonho tão real, mas tão real, tão real, tão real, cara, que chegou ao ponto de Descartes simplesmente, cara, ele fala, velho, eu estou num sonho, é o chamado sonho lúcido, né? Eu estou num sonho, eu sei que isso aqui é um sonho, tá? Eu sei que isso aqui é um sonho. Já aconteceu isso, sonho lúcido? Eu sei que onde eu estou, esse chão que eu piso não existe. Eu sei que, de fato, eu estou deitado na minha cama, tá? Mas eu estou vendo tudo isso. Estou interagindo com tudo isso. Então, como que eu sei quando eu estou acordado se não é a mesma coisa? Como que eu sei quando eu estou acordado se o mundo que eu estou vendo também não é uma mentira? Também não é um sonho. Então a vida inteira é um sonho que você acorda quando você morre. Quando você morrer, você vai acordar. O que eu estou fazendo, uma pergunta aqui, o Descartes está fazendo, o argumento do sonho, ele é muito, mas muito forte, cara. E realmente, pergunto para você, como que você sabe que você não está sonhando agora? Como que você sabe que você não está em coma faz, 15 anos que você está em coma, cara? E eu sou uma voz dentro da sua cabeça tentando te acordar. Sabe, tentando falar para você, acorda, que você está dormindo. Tentando falar para você, tudo isso aqui é um sonho. Eu nunca existi de fato, nem a sua família, nem ninguém. Nada disso existiu, cara. Você imaginou tudo isso, você está em coma e você precisa acordar. Como que você sabe que você não está em coma agora e sonhando toda essa realidade há muitos anos? Como que você sabe? Como que você tem certeza que tudo que você viveu até agora é real? Pode ser um sonho. Não tem como você provar que a realidade não é um sonho, porque você teria que usar a realidade. Aí sempre tem aluno que parece que não entendeu muito bem o quanto isso é complexo. Aí tem aluno que fala assim, professor, que besta, claro que tem como eu provar. Por exemplo, eu tô vendo pessoas que eu nunca tinha visto antes. Mas essas pessoas podem ser tudo imaginação sua. Mas essas pessoas existem, cara. Eu converso com elas. Pois é, cara, mas quem diz que você realmente não está conversando com você mesmo? Com partes de você mesmo? Mas as pessoas também sonham, mas elas podem estar imaginando. Isso não é real, é só uma parte sua que diz que também sonha.
Sabe? Por mais que você levante, mas eu sei que isso é real porque eu posso pegar, porque eu posso tocar. Se você tiver um sonho lúcido, eu já contei isso em sala de aula, né? Uma das coisas que me levou à filosofia foi até um sonho lúcido que eu tive aos 16, 15 anos, né? Sem procurar nada disso, eu tive um sonho muito, muito real. A partir daí, eu comecei a procurar técnicas de sonho lúcido, né? E até essa aula fica mais fácil se você usar essas técnicas. Uma das melhores técnicas é puxar o dedo. Toda vez que acontecer algo estranho, diferente, você puxa o dedo. A técnica é basicamente isso, tá? Então deixa eu revisar isso aqui rapidinho, que isso aqui é muito legal. Você vai... Qual que é o problema do sonho? O problema do sonho é que você tá lá, aparece coisas absurdas, né? Como eu sempre digo, aparece um elefante voando lá e diz assim: oi, bom dia. E no sonho você fala: normal, bom dia. Sem problema. O elefante fala bom dia enquanto ele voa. Não tem problema. Você não duvida. Esse é o problema do sonho. O sonho está com outra cara, outro peso, outra altura. Está namorando uma pessoa que não tem nada a ver com você. Você é filho de alguém, que aconteceu no sonho que você nunca viu. Mas você não questiona. Então, qual que é a melhor técnica para ter sonhos lúcidos, sonhos acordados, saber que está sonhando? Não ligue nada isso à mística, não sei o quê. Não, é uma questão simples, é uma questão factual. Você ter um sonho e saber que está sonhando. A melhor técnica é você, durante o dia, toda vez que acontecer algo estranho, diferente, você duvidar. Mas você tem que duvidar realmente, cara. Você tem que duvidar. Como que você sabe que você não está sonhando agora? Você precisa duvidar disso. Se você não duvida disso, cara, se você não duvida com todas as forças, você está sonhando ou está acordado agora? Está sonhando ou está acordado? Como que você sabe que você não está sonhando? Puxa o dedo. Se você estiver sonhando, ele vai esticar, né? Tem outras técnicas, técnicas de pular, né? Se você estiver no sonho, você vai pular e você vai flutuar antes de cair no chão. Mas como ninguém vai sair pulando por aí toda hora, né? Então é uma técnica meio complicada. Tem a técnica dos balões, onde você imagina que estão caindo balões coloridos. Se você estiver no sonho, vai começar a cair os balões e você sabe que está no sonho. Mas essa é uma técnica que distrai um pouco, faz você dormir, imaginar coisas. A técnica melhor para você ter um sonho lúcido e ficar acordado no sonho é puxar o dedo. O que eu digo para você? O dia que você tiver um sonho lúcido, se estiver num sonho, cara, fala: cara, eu acho que isso aqui tá estranho, hein? Assim que aconteceu comigo, eu tava assistindo TV e a TV simplesmente, a imagem da TV saiu do lugar da TV e voltou. Aí eu falei: cara, estranho. Aí eu puxei o dedo e ele esticou. Cara, os sonhos geralmente são fantasmagóricos. Para alguns de vocês os sonhos são preto e brancos, eles são... Mas cara, quando você faz isso, velho, você acorda em um sonho. Você realmente acorda e fica ali. A primeira vez que aconteceu isso, eu fiquei tão empolgado que eu acordei mesmo. Mas depois, a segunda vez que aconteceu isso, cara, esse sonho que parecia fantasmagórico, ele foi ficando muito sólido, muito real. A ponto de ser igual aqui. Eu juro pra vocês, igual. Eu já tive sonhos lúcidos de horas acordado, sabendo que eu estou sonhando, né? Já conversei com Sócrates, com um monte de gente nos meus sonhos, sabendo que eu estava sonhando. Professor, mas você estava conversando com Sócrates mesmo? Não, né, velho? Eu acho que conversando com uma parte do meu inconsciente, como Jung diz, né? Com meus símbolos internos, eu não sei. Mas era muito legal, as respostas que ele dava era fantástico. Então, assim, eu sabia que estava num sonho, eu estava meio conversando com uma parte de mim mesmo. Às vezes eu exploro esse mundo, até hoje, às vezes eu tenho sonhos lúcidos, né? Isso é porque, até hoje, quando eu estou na rua, acontece algo estranho, peraí, estranho, eu puxo o dedo. Peraí, deixa eu ver. Puxo o dedo. Se ele estica, eu sei que estou sonhando, beleza? E assim, sobre essa questão, eu tenho milhares de indicações de filmes. Eu queria indicar para vocês Vanilla Sky, tá? Vanilla Sky, cara, filme muito, mas muito bom. Se você não conhece Vanilla Sky, tá? Conheça, é um ótimo filme para você entender esse paradigma de que você pode estar num sonho. Se você conhece Vanilla Sky, eu indico aquele filme famosíssimo chamado A Origem, do Leonardo DiCaprio, né? O filme não se chama A Origem do Leonardo DiCaprio, o filme se chama A Origem e tem como ator principal o Leonardo DiCaprio. E é fantástico, vale muito a pena que você assista, porque nesse filme você tem realmente esse paradigma, ele pode levar você realmente a duvidar se você está acordado ou não. Esse filme é fantástico e ele fala exatamente sobre sonho lúcido. Mas bom, vamos lá, eu posso passar milhares, tá? Vanilla Sky, A Origem, o meu preferido, que é Walk in Life, né?
que é Despertando para a Vida, que é um filme exatamente sobre a questão do sonho lúcido. Tem muita gente até que tem sonho lúcido quando assiste esse filme, mas esse é mais complexo, é um filme mais cabeça, mais filosófico. Só essas duas indicações aí já valem a pena. E claro, tem um clássico, né? O clássico sobre isso, que é Matrix, que é basicamente sobre essa ideia de que nós vivíamos trancados dentro da nossa cabeça. Depois de toda essa introdução aqui, tá? Importantíssima, a gente vai falar de Descartes. Eu preciso fazer essa introdução para você entender o seguinte: toda a epistemologia moderna, absolutamente toda a epistemologia moderna, ela começa da questão fundamental do solipsismo. Isso não é como é na antiguidade. A epistemologia platônica não parte disso. Professor, mas não é meio Platão? A ideia de que nós vivemos numa caverna? Não. Aqui a gente tem uma coisa muito diferente. Eu parto da suspeita que esse mundo pode ser uma ilusão. A gente já vai ver que Descartes vai concluir que esse mundo não é uma ilusão, tá? Ele vai usar Deus para isso. Mas assim, eu parto do suspeito de que esse mundo pode ser uma ilusão através do solipsismo, ou seja, através da teoria de que, uma vez que o conhecimento tem como centro a consciência do sujeito, surge a questão de saber como se pode conhecer outras realidades que não são a própria consciência. Em outras palavras, como que você pode conhecer alguma coisa que não é a sua própria cabeça? Se você nunca saiu de dentro da sua cabeça, como que você não sabe que existe realmente algo fora? É isso que é o solipsismo. Você está trancado dentro da sua cabeça e o único acesso que você tem à realidade é através da cópia que os seus sentidos fazem. Em outras palavras, você é o sujeito, olha aqui, ó, você é o sujeito e você quer conhecer o objeto. Então, eu sou o Douglas, né? Eu sou o sujeito, no caso aqui, e eu quero conhecer esse quadro, essa TV. Eu quero conhecer ele. Então, eu tenho que tirar informações e mandar para dentro, igual a câmera está fazendo, né? Gravando o áudio, gravando o som. Eu tenho que fazer isso e mandar para dentro do meu processador. Então, qual que é a melhor maneira? Será que é vendo, ouvindo, usando os sentidos? Ou será que é pensando sobre o conceito de TV? Como eu falei no começo da aula. Portanto, é a partir daí que a gente entende, né? Eu já cheguei depois que a gente se duvida de tudo, a gente vai chegar. Será que existe algo realmente fora da minha cabeça? O que é real? O que é realidade? Qual é a melhor maneira de conhecer a realidade? Essa última pergunta, vamos voltar aqui, ó. Essa última pergunta. Qual é a melhor maneira de acessar a realidade? Sabendo que você está trancado dentro da sua cabeça, qual é a melhor maneira de acessar a realidade? É aí que a gente começa em si a briga da epistemologia moderna, velho. Por quê? Porque aí, meu amigo, a gente tem duas grandes teorias, tá? O racionalismo, a própria imagem já é autoexplicativa, que vai dizer que a melhor maneira de conhecer o mundo é através da razão. Cara, pensa comigo, qual é a melhor maneira de eu conhecer esse quadro aqui? Né? Essa lousa digital aqui, essa TV. Qual é a melhor maneira de eu conhecer isso aqui? Será que é pegando nela? Será que é olhando para ela? Ou será que a melhor maneira de eu conhecer essa TV, essa lousa aqui, não seja eu, na verdade, pensando sobre o conceito de lousa de TV? Ah, isso é parecido com Platão, o mundo das ideias. Não, racionalismo é diferente de idealismo. Eu não estou falando que a ideia de lousa, a ideia de TV é mais real que a TV, como Platão diz. Não, estou dizendo qual é a melhor maneira de eu entender a TV. Será que a melhor maneira é pensando sobre a TV e aí buscando o que é comum a todas as TVs e assim eu vou conhecer a TV em si? Ou será que eu trancado dentro da minha cabeça, a melhor maneira não é através da ideia, mas sim através dos sentidos? É olhando essa TV, percebendo essa TV, né, essa lousa. Qual é a melhor maneira de conhecer o mundo? É através da razão ou dos sentidos? Essa é a última pergunta e nós temos duas respostas. Racionalismo, óbvio, vai dizer que é através da razão. Empirismo vai dizer que é através dos 5 sentidos, beleza? Então vamos aprofundar a parada agora, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é que quando a gente fala de racionalismo, em poucas palavras, para você anotar aí, ó, racionalismo, teoria que privilegia a razão como meio mais seguro de conhecer a realidade. É a teoria que privilegia, ou seja, que diz que a razão, entre razão e sentido, velho, vai pela razão, entendeu? Porque os sentidos enganam. Não é que você tem que duvidar absolutamente de tudo que os sentidos mostram. Não, o próprio Descartes vai dizer, ninguém é ignorante o suficiente para, sei lá, não olhar para os lados na hora de atravessar uma rua. Não é isso que ele está falando. Ele está falando assim, ó, qual que é a maneira mais fiel de encontrar algo que seja verdade, real?
Olha, a melhor maneira é pela razão. Eu posso te mostrar isso através de exemplos simples, né? Aquela coisa básica que todo professor fala quando fala de racionalismo, né? Eu sei que o Sol ele é muito maior que a Terra, 50 vezes maior que a Terra, mas eu não sei isso através dos meus sentidos. Pelos sentidos parece que o Sol é bem menor que a Terra, né? Esses dias eu vi um meme que era um cara dizendo assim, o que é mais próximo, o Sol ou o Japão? A Lua ou o Japão? Aí o cara falou, é óbvio que é mais perto a Lua, né? Porque a Lua eu consigo ver daqui, o Japão não. Apesar de ser um meme, muita gente pensa dessa maneira mesmo. Eles estão acreditando exatamente nos sentidos, né? O que é o terraplanismo? É um empirismo frajuto, é a ideia de que eu sei, olhando para o mundo, botando a régua lá no horizonte, que a Terra é plana. Mas a razão mostra, velho, através da curvatura, se a gente fizer os cálculos, né? Muito antes de Cristo, lá nós temos um filósofo que fez o cálculo do tamanho das sombras, dependendo do lugar do hemisfério ali que estava, e pronto, no mesmo horário, no mesmo lugar, dava para saber qual era o diâmetro até da curvatura da Terra como esfera, né? Mas se sabe isso não pelos sentidos, mas pela razão. Descartes está dizendo exatamente, cara. Você sabe as coisas não pelos sentidos, mas pela razão. Você quer ver a prova maior disso, cara? Você pode duvidar de tudo, cara. Você pode... será que eu posso estar num sonho agora? E realmente posso estar num sonho. Isso aqui tudo é um sonho. Mas 2 mais 2 continua sendo 4, cara. Porque 2 mais 2 não é uma questão física. É uma questão lógica, mental. Eu posso duvidar de tudo, sabe? Eu posso duvidar do que eu tô vendo aqui seja real. Sabe, que essa TV não é sólida, né? Que essa lousa não é sólida, mas eu não posso duvidar de que existe o sólido, sabe? Parece que a razão ela é muito mais fiel à realidade, até porque, como eu tô falando, 2 mais 2 é 4. Os sentidos são relativos, todo mundo, cara, tem os sentidos de uma maneira. Eu posso dar vários exemplos, eu sempre gosto de dar o exemplo aí de que, imagine, você tá de madrugada na sua casa lá, velho, de madrugada, de repente, velho, dá aquela vontade daquele mijão de madrugada, você levanta da sua cama, vai até o banheiro, né? Quando você tá terminando de passar pelo corredor assim, ó, e você entra na porta do seu banheiro, você olha meia luz assim, parece que tem um ser humaninho ali no seu corredor. Você entra lá, faz suas necessidades, pensa, cara, mas não faz sentido, velho. Faz sentido, tá tudo fechado, pô, a casa tá fechada, o cachorro não tá latindo, né? Então assim, estranho, cara. Faz sentido, será que tem alguém aqui? E aí você fala, não. E você olha e, cara, parece que tem alguém assim. Você olha rapidinho, parece que tem alguém. Você fala, velho, parece que tem alguém aqui. Aí você liga a luz e era um cabide com uma roupa que sua mãe colocou lá. Os sentidos enganam a todo momento, cara. Quantas vezes os sentidos já te enganaram? Descartes diz, você voltaria a confiar num amigo que te enganou? Então por que você volta a confiar nos sentidos tão fortemente a todo instante? Você volta a confiar neles com toda a vontade. O melhor seria que você desconfiasse dos sentidos e acreditasse na razão. Se for para acreditar no sentido, na razão, você sempre vai acreditar na razão. O céu, né, o Sol, como eu disse, é muito maior que a Terra. Os sentidos dizem é menor, mas a razão diz é maior e você acredita na razão. A razão é sempre superior. Até porque os sentidos são particulares, a razão é universal. Eu sempre também dou esses exemplos aqui, ó. Que cor que é isso aqui, ó? Tá? Que cor que é isso aqui? Tem gente que vai falar, isso aqui é amarelo. Amarelo, isso aí é meio verde. Isso aí é meio... Cara, cada um enxerga as coisas de uma maneira, cara. É incrível. Então, assim, né? Bonito, feio, tudo isso são muito relativos. Os sentidos não dão acesso a um conhecimento universal. A razão dá. 2 mais 2 é 4. Não importa se é ateu ou religioso. Não importa. E vamos conhecer aí quem que são os principais racionalistas. O primeiro, eu sempre brinco, né, que aqui nós temos eu de manhã quando acordo, eu meio-dia e eu final do dia, meu cabelo aí, né? Falando isso, outra coisa que cresceu além da minha barriga, meus 5 quilos que eu engordei aí nessa quarentena, foi meu cabelo, porque eu não fui no cabeleireiro até agora, né? Então, assim, aqui, esses caras aqui, os principais racionalistas, eles vão discordar de muita coisa. Descartes é dualista, Spinoza
Spinoza é monista, né? Só existe uma substância. O Leibniz ele vai falar das mônadas. Cada um vai ter um conceito diferente sobre a realidade. Eles pensam muito diferentes, mas todos eles são racionalistas. Portanto, eles concordam em uma coisa: a razão é a maneira mais forte e fiel de conhecer a realidade. Beleza? Então vamos lá, ó. Spinoza vai dizer assim, ó, eu já vou falar do cogito ergo sum de Descartes que apareceu aqui, tá? Spinoza vai dizer: a mente humana é parte do intelecto infinito de Deus. Porque para Spinoza, né? Ele vai dizer basicamente que, cara, na prática esse mundo todo, ele é uma substância. A matéria é uma substância que para ele é o próprio Deus. E nós fazemos parte, nós somos parte do que é Deus. É como se nós fôssemos neurônios de Deus conhecendo as coisas. Então existe uma parte de nós que é mais próxima de Deus, porque pode criar como Deus e é infinito como Deus. E essa parte é o intelecto. Então Spinoza vai dizer: a matéria existe, tudo isso existe. Mas existe uma parte dentro de nós que é tão poderosa como Deus, que pode criar como Deus, criar algo novo. Essa parte é o nosso intelecto. Então o intelecto é o que é mais próximo de Deus, tá? A mente humana é parte do intelecto infinito de Deus. E nós temos aqui o Leibniz com uma frase que resume como um racionalista vê as paradas, né? O Leibniz vai dizer basicamente o seguinte, ó: entendo por razão não a faculdade de raciocinar, que pode ser bem ou mal utilizada, mas o encadeamento de verdades que só podem produzir verdade. Uma verdade não pode ser contrária à outra. 2 mais 2 é 4, isso é indubitável. Então eu entendo como racionalismo ou racionalidade não a ideia de pensar sobre certo e errado. Não, cara, a ideia de pensar matematicamente, tá? Até quando alguém pergunta para mim qual que é a área da filosofia que é mais próxima a... Qual que é a área do conhecimento, a matéria que eu tenho que é mais próxima à filosofia? Qual que é das matérias que você tem, qual que é mais próxima da filosofia? Ciência social, psicologia, biologia. Cara, a área mais próxima da filosofia é a matemática, porque toda filosofia pensa, né, e tenta achar uma equação lógica, um pensamento lógico, argumentos lógicos, tudo isso é matemática. Mas a matemática trata de números. E o que são os números? São símbolos. A matemática não trata de 2 maçãs, ela trata do número 2, do conceito de 2. A filosofia não trata de maçãs. O que é maçã? Isso é biologia. A filosofia trata do conceito maçã, exatamente igual a matemática. A matemática é a área mais próxima à filosofia, tá? E aí o racionalismo vai dizer que o pensamento racional ele é tão perfeito quanto a matemática, beleza? Vamos lá? Vamos fazer quase uma revisão de toda a construção que eu já fiz aqui na aula para vocês. Primeiro, lembrando que Descartes estão parte desse sonho sólido, onde ele consegue duvidar de tudo, cara. Ele consegue falar, cara, pode ser que eu esteja num sonho, tudo isso aqui é mentira. Né? Você pode estar dormindo agora. Só que Descartes vai dizer, peraí, cara, se eu estiver dormindo e tudo isso é mentira, eu posso duvidar de tudo, mas eu não posso duvidar de que eu estou duvidando. Eu posso duvidar de tudo, menos duvidar de que eu esteja duvidando, tá? E aí ele vai chegar à famosa questão: se eu estou duvidando, eu estou pensando, e se eu penso, logo eu existo. Portanto, se tem uma coisa, uma dúvida indubitável, uma dúvida que não dá para duvidar, é de que eu existo, tá? Eu sei que eu existo porque, mesmo eu estando errado, eu tenho que existir para estar errado. Penso, logo existo, tá? Descartes vai dizer aqui que existe algo que não tem, mesmo se tudo isso for um sonho, eu sei que esse mundo, eu sei que eu existo. Mas pode ser que esse mundo fora da minha cabeça seja falso. Tudo que você está vendo desde o dia que você nasceu é falso. E a gente vai aí para a grande questão de Descartes, que é o demônio da enganação, um gênio maligno. Pode ser que Deus, né? Não, o Descartes, ele sabe o problema que ele teria com a Inquisição, então ele diz assim, não sei se eu estou falando de Deus, mas eu estou falando de quem criou esse mundo, uma questão meio gnóstica, né? A ideia de que quem criou esse mundo talvez não seja o verdadeiro Deus. Tem uma religião chamada gnosticismo, que acredita que quem criou esse mundo aqui, criou quase como um The Sims macabro, sabe? Um lugar onde a gente está sendo meio que testado aqui. E Deus está
não foi quem criou esse mundo. Esse mundo é uma prisão, um vale de lágrimas. Deus é quem quer tirar a gente desse mundo. A maior pegada Matrix, nesse sentido, Jesus Cristo é Neo, né? Jesus Cristo é aquele que diz, ó, meu reino não é desse mundo, eu vou tirar vocês dessa prisão que é esse mundo, né? Esse é o paradigma gnóstico. Não que Descartes seja gnóstico, tá? Mas ele parte desse paradigma para depois refutá-lo. Mas vamos lá. A ideia de Descartes é o demônio da enganação. Pode ser, vamos duvidar de tudo, não vamos? Então vamos duvidar de tudo. Pode ser que esse mundo inteiro seja uma grande enganação, uma ilusão. Todo esse mundo aqui seja falso, seja criado para que de alguma maneira a gente fosse enganado. Um gênio maligno criou esse mundo. E aí eu parto aqui, sempre faço isso para dar uma dica de série, uma puta dica de série para vocês. Westworld, primeira temporada, 10 episódios, fantástico. Veio para substituir Game of Thrones, cara. Fantástico, super produção, e todo o paradigma do Westworld aqui é o paradigma de que esse mundo pode ser, na verdade, falso, que esse mundo pode ser uma ilusão. Não vou falar mais que isso, é spoiler, mas assistam a primeira temporada. A segunda temporada não é tão boa, mas a primeira temporada, fantástico. E a primeira temporada ela se fecha como um todo, ela se fecha em si, então você nem precisa assistir a segunda se você não quiser, tá bom? A ideia seria, né, esse mundo aqui é uma ilusão. Tudo que eu conheço, tudo isso é uma ilusão. Mas espera aí, cara, para esse mundo aqui ser uma ilusão, para o demônio existir e me enganar, Deus tem que existir. Porque se o demônio existe, é óbvio que Deus existe. Ou não? Deus existe? Descartes vai se apressar já no começo das meditações para responder isso. Deus existe? Descartes vai usar um princípio de correspondência, um argumento muito próximo ao argumento de Santo Anselmo, tá? Onde ele diz basicamente que se eu posso pensar é porque existe. Se eu posso pensar é porque existe. Professor, mas eu posso pensar em fadas. Fadas não existem. Cara, fada não existe, mas mulher existe e borboleta existe. Você só pegou, diminuiu a mulher, colocou asa de borboleta e chamou de fada. Você não pode pensar em nada que não existe. E você pode pensar na perfeição, no infinito. Cara, se você pode pensar na perfeição e no infinito, é porque de alguma maneira a perfeição e o infinito existem. Entende? É porque a perfeição e o infinito existem. E se a perfeição e o infinito existe, alguém perfeito e infinito tem que ter colocado essa ideia na sua cabeça. Não tem como você ter essa ideia olhando para o mundo. Não, cara, você nunca viu nada infinito ou perfeito nesse mundo. Portanto, essas ideias são inatas. O que fica claro aqui? A primeira coisa que tem que ficar claro aqui é que sim, Deus existe, tá? Porque eu posso pensar no perfeito e Deus é o perfeito, né? A segunda conclusão é: existe ideias inatas. Existem ideias que você tem e que você não teve pelos sentidos. A perfeição é uma delas, o infinito é uma delas e existe outras. A própria concepção, por exemplo, de perfeição matemática, geométrica, ele vai dar vários exemplos aí, são ideias inatas, são ideias que nascem com a gente não adquiriu elas com os sentidos, não, elas nascem com a gente, tá? Então existe 3 tipos de ideias: as ideias inatas, que é as ideias que nascem com a gente, é inato; as ideias adventícias, aquelas que surgem com os 5 sentidos; e as factícias, que são construídas pelo raciocínio lógico. Mas eu quero que você foque aqui no que realmente importa, que é essa invenção de Descartes, quase. Platão dizia basicamente isso, mas aqui Descartes está indo para um outro patamar, tá? Porque se Platão diz que existe ideias inatas, ele está dizendo no sentido de que tudo que a gente tem na nossa cabeça veio, na verdade, do mundo das ideias. Aqui não. Descartes está dizendo que existe algo que nasce com a gente, existe algo que não nasce com a gente. Existe as ideias inatas, ideias que você não teve pelos 5 sentidos. Eu repito, infinito. Você nunca viu nada infinito, mas você tem essa ideia dentro da sua cabeça. Isso prova que o infinito existe, que a perfeição existe, então Deus existe. É uma questão matemática. Muito próximo ao argumento de Tomás de Aquino, que a gente viu na última aula, e muito próximo principalmente ao argumento de Santo Anselmo, tá bom? A gente não estudou aqui, mas aqui é fantástico sobre a prova da existência de Deus.
Então, a primeira coisa que já fica claro aqui, ó, Descartes parte, portanto, de uma lógica subjetivista. Ele não está usando nem a tradição, nem nada, cara. Ele está tentando chegar à verdade por si só. Descartes é um inventor de uma coisa que vocês adoram, que é a ideia de que cada um pode pensar com a sua própria cabeça. Cada um tem raciocínio, velho. Cada um pode pensar com a sua própria cabeça. Tá entendendo? Você não precisa, velho. Não precisa pensar aí com a cabeça dos outros. Não, velho. Você pode pensar com a sua própria cabeça. Ah, mas eu vou lá na tradição, vou lá nos antigos. Não, cara. Você pode começar do zero, usando só a sua razão e ir pensando com a sua própria cabeça que você vai chegar à conclusão de que Deus existe, né? De que existe algo indubitável, tá? Ele rompe, portanto, com a tradição escolástica, dando primazia à razão humana, ao pensamento. Educar a razão humana é o paradigma do bom senso. Descartes vai dizer, portanto, que existe uma questão que todo mundo acha que tem, mas não tem, que é bom senso. As pessoas podem dizer, eu tenho pouco dinheiro, eu tenho pouca sorte, mas ninguém diz, eu não tenho bom senso. E sim, às vezes a gente não tem bom senso, a gente precisa treinar esse bom senso, esse raciocínio. E ele vai criar um método para isso, para treinar essa mente, esse raciocínio. Esse método é chamado o método cartesiano, que a gente vai ver melhor na próxima aula, rapidamente, quais são as etapas do método cartesiano. Próxima aula a gente termina Descartes, René Descartes, e a gente já começa o empirismo, tá? Vocês estão entendendo aqui que, retomando, nós estamos presos dentro da nossa cabeça e para René Descartes os sentidos enganam. A melhor maneira de conhecer o mundo fora não é usando os sentidos em si, mas a razão, o raciocínio lógico. Lembrando que Descartes está debruçado aqui, antes de eu fazer a questão, ele tá aqui inspirado em Galileu. Ele diz que ele quer ser o Galileu da época dele, né? Ele está inspirado, sabe, em Newton, na ideia de que, cara, a ciência, a matemática, o raciocínio pode decifrar esse mundo, tá? Enem 2016, como eu falei, Descartes cai muito, muito mesmo. Então vamos juntos aqui, ó, tá? É sobre a que a gente acabou de falar aqui, sobre a ideia de Descartes com relação à tradição, um monte de coisa aqui, tá? Então vamos lá. Em busca, começando aqui da pergunta, em busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico, como resultado do quê? Qual que é o resultado do conhecimento? E aqui ele começa, nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros. Se nosso espírito não for capaz de resolver todas as espécies de problemas, não nos tornaríamos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão, Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nós próprios pensamos sobre isso, né? sobre o que é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas história. Se você não pensa com a própria cabeça, sabe aquela ideia, renascimento, voltar a Aristóteles, a Sócrates, se você não aprende a pensar com a própria cabeça, a pensar com o próprio raciocínio, você nunca vai ser um filósofo de verdade. Então, em busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico, resultado da investigação da natureza empírica, retomada da tradição intelectual, imposição de valores ortodoxos, autonomia do sujeito pensante ou liberdade do agente moral. Bom, vamos lá. A tá errada o quê? Investigação da natureza empírica. Não faz sentido, né? Empirismo é outra parada. Retomada da tradição intelectual. Porque ele está retomando Sócrates, mas não é uma questão de tradição aqui, tá? Então não é verdade, ele não está seguindo a tradição, ele está rompendo com a tradição. A ideia de que nós temos que olhar para os antigos, não. Imposição de valores ortodoxos, pelo contrário, ele está duvidando de tudo. E também não é liberdade do agente moral, porque ele não está falando exatamente da questão moral. Então a resposta certa é autonomia do sujeito pensante. Descartes é o filósofo da autonomia, da ideia de que cada um pode pensar por si só. Beleza? Próxima aula a gente já vai falar sobre dúvida e método. Vai falar do método cartesiano e aí a gente já encerra Descartes com certeza na próxima aula. Beleza? É isso, espero que vocês tenham curtido, né? Espero que vocês tenham gostado aí, uma aula diferente, pesada, muita informação, mas eu espero que você tenha entendido o paradigma de Descartes com essa aula aqui. Um abraço para vocês, espero que vocês tenham sonhos lúcidos e até a próxima aula.